Este vídeo é um corte de uma aula sobre lucro presumido. Quer assistir a aula completa? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu sou o Arlen Silva, professor de tributos federais e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Em nossa legislação, existem variadas formas de se apurar e recolher o imposto de renda e a contribuição social. Quais são? Vamos dar uma olhada aqui nos slides. Vamos lá. Nós temos o lucro real, que é a forma comum a todas as empresas e consiste em utilizar o lucro líquido contábil para apuração da base de cálculo do imposto de renda. Esse lucro contábil é apurado de acordo com as normas técnicas de contabilidade. Porém, existem casos em que o registro contábil não está de acordo com a legislação tributária. Por isso, é necessário fazer ajustes a partir do lucro contábil para se chegar, então, nas bases de cálculos do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, se é necessário aumentar o resultado para adequar à legislação tributária, são feitas adições ao lucro líquido. Se é necessário reduzir aquele resultado para ficar adequado ali com a legislação tributária, são realizadas, então, as exclusões ao lucro líquido. Esse resultado ajustado com adições e exclusões é que é chamado de lucro real. Então quer dizer que esses ajustes são feitos lá na contabilidade? Não. Esses ajustes são feitos num livro fiscal próprio, chamado de Livro de Apuração do Lucro Real, também conhecido pela sigla LALUR. A legislação tributária não pode interferir na contabilidade, por isso os ajustes são feitos em separados lá no LALUR. Já o lucro presumido, tema deste vídeo, é calculado a partir da aplicação de um percentual de presunção de lucro sobre a receita operacional da empresa, ou seja, sobre as receitas das atividades próprias da empresa. Esse percentual, então, não se utiliza o lucro contábil, utiliza-se apenas um percentual de presunção do lucro, que pode ser de 1,6%, no caso de combustíveis, por exemplo, 8%, por exemplo, para vendas de mercadorias e produtos, 16% para alguns serviços e 32% para os demais serviços, para os serviços em geral. A essa presunção de lucro é somado às outras receitas, chegando então à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Outra forma de apuração é o lucro arbitrado, que pode ser feito pelo próprio contribuinte, em determinadas circunstâncias, ou de ofício pela autoridade fiscal, dentro de um procedimento de fiscalização. Quando é feita pelo próprio contribuinte, no chamado autoarbitramento, e a receita é conhecida, utiliza-se os percentuais de presunção do lucro presumido e acrescenta-se ali 20%. Por exemplo, eu tenho então uma atividade de venda de mercadorias, que o percentual de presunção do lucro presumido é de 8%. Então eu vou aumentar, vou majorar ali esse percentual em 20%. 20% de 8 é igual a 1,6. Então eu vou somar com 8, vai dar 9,6. Esse vai ser o percentual de presunção do lucro, 9,6%. A esse percentual de presunção do lucro arbitrado, eu vou somar então as outras receitas, chegando então na base de cálculo do lucro arbitrado. Outra forma de recolhimento do imposto de renda da contribuição social é pelo Simples Nacional. Veja bem, o Simples Nacional não é só um regime de tributação do IRPJ. Na verdade, é um sistema simplificado onde eu recolho diversos tributos, inclusive o ICMS estadual e também o ISS municipal, numa única guia. Mas como o imposto de renda e a contribuição social também fazem parte dessa guia, então nós podemos dizer que o Simples Nacional é também uma forma de apuração e recolhimento do IRPJ e da CSLL. Como eu disse antes, o lucro real é a forma comum de apuração do IRPJ para todas as empresas. Qualquer empresa que não optou ainda por uma outra forma pode então fazer a apuração pelo lucro real. É falsa a ideia de que o porte da empresa
é que determina o seu regime de tributação. Ou seja, não é verdade dizer que o lucro real é para as empresas de grande porte, o lucro presumido é para as empresas de médio porte e o simples é para as empresas pequenas. Por quê? Porque uma empresa pequena ela pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Assim como uma empresa média também, que tem todos os requisitos ali para estar no lucro presumido, ela pode sim optar pelo lucro real. E qual é o melhor regime tributário? Bom, aí precisa fazer uma avaliação no caso concreto, tem que fazer uma avaliação caso a caso. Não dá para verificar apenas o porte da empresa para determinar qual é o melhor regime de tributação para aquela empresa. E também, muitas vezes, não dá para olhar nem só o imposto de renda. O ideal seria avaliar, fazer essa avaliação, né? Qual o melhor regime de tributação para determinada empresa. O ideal é avaliar o conjunto dos tributos, inclusive estadual e municipal, contribuição previdenciária, todos eles. Por quê? O regime tributário, em alguns casos, ele pode influenciar também o recolhimento de outros tributos. Por exemplo, a empresa que optar pelo lucro presumido, ela também vai estar obrigada a fazer o recolhimento do PIS/COFINS pelo regime cumulativo. Ela não pode aproveitar créditos de PIS/COFINS. O regime obrigatório das empresas de lucro presumido é o regime cumulativo. E até mesmo questões extras fiscais. Por exemplo, uma empresa pode avaliar que ela estando no Simples Nacional, ela pode ter acesso a financiamentos, por exemplo, com juros mais acessíveis. Então, o ideal é que seja feita uma avaliação completa para que tome essa decisão de qual é o regime tributário mais adequado para aquela empresa. Um verdadeiro planejamento tributário. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Fique à vontade para fazer um comentário, fazer uma sugestão de novos vídeos ou até mesmo uma pergunta que eu vou responder o mais rápido possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Tributário na Prática.